Fala, meu amigo, fala, minha amiga, tudo bem? Sou o professor Roberto Fernandes e vamos começar a partir de agora a resolução de questões de direito penal focado no concurso da PCDF. Meu amigo, se você vai prestar agente escrivão, esse é o curso para você. Vou tentar fazer um curso super rápido e vamos resolver questões. E aí você quer perguntar quantas questões? Já vou até escrever aqui para você. Olha lá, vamos resolver 100 questões aí, tudo bem? Vou tentar, a cada vídeo, fazer 10 questões. Totalizando 10 vídeos, 10 questões, 100 questões. Acho que eu fiz certo o cálculo, né? Mas enfim, serão 100 questões de direito penal para PCDF, beleza? Vou pedir para você se inscrever, apertar o sininho aí, compartilhar esse vídeo aí com quem você acha necessário e levante e vai. Feito isso aí, vamos já então de vinheta. E é quando a gente voltar da vinheta, já vamos começar detonando as questões. Levanta e vai. Show de bola, já foi a vinheta aí. Então começamos com a nossa primeira questão que diz: os crimes praticados no exterior ficarão sujeitos à lei brasileira quando forem cometidos contra a fé pública municipal. Oh, questão boa da CESP essa daqui. E aí, meu amigo, certo ou errado essa questão? Será que um crime cometido no exterior contra a fé pública municipal será sujeito à lei brasileira ou não? E aí, meu querido, com certeza, sim, está certo essa questão. Por quê? Porque ficará. Professor, onde está isso? Então vamos primeiro verificar se o gabarito está certo. Está lá, gabarito certo. E onde que eu vejo isso? Tá aqui, já deixei bem bonito para você. Em vez de eu ficar escrevendo, já vou deixar. Deixa eu até sair da frente um pouquinho aqui. Já deixar para você. Deixa eu sair aqui. Isso. Para você copiar aí, ok? Aí você copia aí, meu querido, a resposta. Mas aqui o que é interessante você lembrar? Que nós estamos diante do princípio da extraterritorialidade, ok? Eu vou aplicar o direito penal fora do território brasileiro quando o crime for contra a vida ou liberdade do presidente da República, ou a linha D, que é o gabarito da nossa questão, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do DF, do Estado, do território, do município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. E ainda contra, agora já voltei aqui, você já copiou, né? Contra a administração pública por quem está ao seu serviço, ou de genocídio quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Sobrevindo lei que torne o fato atípico, o fato não é mais crime, né? Cessará a execução da pena imposta ao condenado, exceto quando se tratar de crime praticado contra a administração pública. Certo ou errado? Responda aí. Meu querido, essa questão aqui é uma típico pegadinha da CESP. Então ele está dizendo o seguinte: veio a lei nova. A lei deixou de considerar aquele fato como um fato típico e atípico, ou seja, deixou de ser crime. Nesse caso, o que acontece? O fato é atípico, não é mais crime, ponto final. Quando ele fala exceto quando se tratar de crime praticado contra a administração pública, isso deixou a questão errada, porque não existe esse exceto aqui. Beleza? Já vamos confirmar o gabarito. Vamos confirmar o gabarito. Gabarito errado, conforme já tinha arriscado. E aí um pequeno comentário. Onde está isso? Artigo 2. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Nós estamos diante aqui do Instituto do Abolício Crimes. E lembra, no Abolício Crimes eu vou afetar, né, todos os efeitos penais, sem exceções. Tudo bem? Só fica ligado que quando falar de efeitos extra penais, aí
eu não tenho instituto, eu não terei aqui a questão do abolício crimes. Por exemplo, uma indenização seria um efeito extrapenal. Beleza? Então só toma cuidado com esse detalhe aí, meu querido e minha querida. Show de bola? Então vamos adiante. Questão número 3 agora. Sobrevindo lei mais benéfica, aplica-se a esta aos fatos que lhe sejam anteriores, mesmo na hipótese de trânsito em julgado de sentença penal condenatória, salvo se no mínimo 2/3 desta já tiverem sido cumpridos. E aí? Veio uma lei mais benéfica para o réu. Ele vai ser aplicado aos todos os fatos anteriores, correto isso aqui, mesmo se já estiver ocorrido trânsito julgado, perfeito. Mas ele fala um salvo aqui, ó. Salvo, no mínimo, nada a ver esse salvo. Meu amigo, se aplica, não respeita a coisa julgada, não respeita nada. Retroage. Então, essa questão aqui está errada. Ok? Vamos confirmar aqui. Gabarito errada. O artigo 2º diz o porquê. A lei posterior, de qualquer forma, favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, não há aqui a questão do salvo ou exceção. Beleza? Então, questão tranquila aí, bem feita. E vamos para o próximo. A questão número 4 diz: é possível a aplicação retroativa da lei penal vigente em combinação com a lei penal revogada, desde que o resultado da incidência das leis penais combinadas seja favorável ao acusado, certo ou errado? E que vai ocorrer uma combinação de leis. Então eu vou ter a lei A mais a lei B, e eu vou combinar as duas aqui, ó. Vou combinar as duas, mesmo que uma já foi revogada, para favorecer o réu. Isso chama-se, tem um nome em latim, chama-se lex tertia. Lex tertia. Ok? Isso aqui não é aceito, beleza? Então, não posso ter combinação de leis. Então, essa questão está errada. Já vamos direto ao gabarito. Então, está errado, porque, olha lá, a jurisprudência não aceita a combinação de leis, mesmo que seja mais favorável ao acusado. Não é possível a lex tertia, não é permitida. A questão número 5 diz: sujeita-se à jurisdição penal brasileira cidadão chileno que praticar a bordo de navio estrangeiro em águas marinhas correspondente à zona econômica exclusiva, homicídio contra cidadão italiano domiciliado no Brasil. Meu amigo, eu vou pedir para você dar a pausa, responder essa questão com calma, porque aqui a banca tá querendo te pegar. Então vai lá. Beleza? Então já respondeu? Vamos aqui entender a questão. Primeiro ele diz que está sujeito às leis brasileiras um cidadão chileno que praticar a bordo de um navio estrangeiro, olha só, ele não diz que é um navio brasileiro, ou bandeira brasileira, ou que está a serviço do Brasil, ele só diz que é um navio estrangeiro, em águas marinhas correspondente à zona econômica exclusiva. O crime de homicídio contra cidadão italiano, mas esse cidadão está domiciliado, ou seja, é um cidadão que reside no Brasil. Então a situação é a seguinte: um italiano que reside no Brasil, só reside no Brasil, e falou que é a pessoa italiana, não falou que é brasileiro. Tudo bem? Tá bem claro na questão. E esse cara pegou um navio aí, um navio estrangeiro, e quando ele estava em alto mar, um chileno foi lá e matou ele. Esse chileno aí vai responder aqui, ó, por a lei brasileira? Lógico que não, né? Com certeza que não. Então essa questão aqui está errada. Ela estaria correta se o navio fosse brasileiro, ok? Errada. Vamos lá? Então olhar o gabarito. Errada. E aí o comentário: estando fora do mar territorial brasileiro, não está sujeita à legislação penal brasileira, como estamos diante de uma embarcação particular. Então aí tá aí para vocês aí, só o comentário, mas eu já tinha feito isso para vocês.
Tranquilo? Beleza? Vamos adiante. Questão número 6. Caso a bordo de uma embarcação privada em alto mar de propriedade de uma organização não governamental que ostente bandeira de país onde o aborto seja legalizado, um médico brasileiro provoca aborto em uma gestante brasileira, com o seu consentimento. Ambos irão responder ou responderão pelo crime de aborto previsto na lei penal brasileira. Certo ou errado? Outra questão maldosa da CESP. Olha lá, meu querido. Ele está dizendo que a embarcação é privada, ela está em alto mar, ok? E ela tem a bandeira de um país adota o aborto, ou seja, o aborto é legalizado. Esse país no qual a bandeira pertence é um país que o aborto é legalizado. E a bordo desse navio, um médico brasileiro provocou aborto em uma gestante brasileira. E aí com consentimento desta, ou seja, dela. Nesse caso, tanto o médico como a mulher irão responder pelo crime de aborto? Lógico que não. Porque é uma brasileira e um brasileiro, sim, mas eles estão dentro do navio, em alto mar. Olha aqui, se está em alto mar, aplica-se a bandeira do país. E a bandeira do país, ou seja, como se estivesse no país, só para ficar bem claro, o aborto é legalizado. Então, imagina o seguinte, esse médico e essa mulher estão no país no qual o aborto é legalizado. Chega lá, faz o aborto. Vai responder por crime? Lógico que não. Beleza? Então, isso está errado. E aí, vamos colocar só o comentário para você. Navio em alto mar, como regra, deve submeter à jurisdição do estado cuja bandeira navegue, conforme havia comentado. A lei penal retroage em benefício do agente. Até aqui, beleza. Respeitando a coisa julgada. Respeitando merda nenhuma. Então está errado. Já fizemos questão sobre isso. Errado. Já falamos, artigo 2º, está aqui. Se você quiser copiar, vamos lá, sair da frente, copia se quiser. E vamos embora. Questão assim a gente vai rápido. O princípio da anterioridade da lei penal é sintetizado pela expressão não há crime sem lei que o defina. E aí, meu querido, será que esses não há crime sem lei que o defina é princípio da anterioridade ou da legalidade? Então isso aqui está errado, não é anterioridade, isso aqui está, então, gabarito errado. Por quê? Porque é o princípio da reserva legal, como eu havia dito. Questão 9. O direito penal constitui um sistema exaustivo de proteção de todos os bens jurídicos do indivíduo, de modo a tipificar o conjunto das condutas que outros ramos do direito consideram antijurídica. Puta questão maldosa da CESP. Essa eu vou pedir para você ler aí com calma, ok? E responder certo ou errado. Senhores, presta atenção na leitura e eu vou chamar a atenção no detalhe onde você mata a questão. O direito penal constitui um sistema exaustivo de proteção de todos os bens jurídicos do indivíduo, de modo a tipificar o conjunto de condutas que outros ramos do direito consideram antijurídicas. E aí, queridos, essa questão está errada. Por quê? Porque o direito penal só vai atuar nos bens mais importantes. É a última ratio. E aqui ele está dizendo que quando a outra conduta, quando um outro ramo jurídico, um outro ramo do direito, considerar antijurídica, isso deixa a questão errada, beleza? Então vamos confirmar aqui, gabarito errado. E aí o comentário que eu havia falado para você. Lembre-se, o direito penal é voltado à proteção dos bens jurídicos mais importante, quando os outros ramos forem insuficientes. Tranquilo? A contagem de prazo no Código Penal inclui o dia do cômputo do prazo, conta-se os dias, os meses, os anos pelo calendário comum. Essa questão aqui está lá expresso no seu edital, essa questão de contagem de prazo, e normalmente o pessoal não lê esse artigo, né, e acaba errando uma questão tão simples. Isso aqui está perfeitamente correto, porque é letrinha de lei. Questão letra de lei, amigos, você não erra, tudo bem? Então tá lá no artigo 10, exatamente isso. Beleza? Tá aqui, ó, vou descer da frente para você ler.
Olha lá, sendo da frente para você ler. Tudo bem? Então, meu querido e minha querida, como eu disse a vocês, 10 questões por vídeo, sendo bem rápido aí para a gente poder detonar 100 questões conforme prometido. Levanta e vai, espero você aí no próximo vídeo. Valeu!